A minha pauta é o agronegócio. Imagina se eles vão deixar eu falar na televisão. Mas você sabe que a gente já teve uma influência, talvez, né, na televisão, porque desde que nós começamos a fazer essa campanha eleitoral e bater nessa questão do agronegócio, porque vocês lembram as propagandas, né? Agro, a indústria riqueza do Brasil. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E aí a gente começou a mostrar o que é o agro. O Brasil carrega o agro nas costas, porque são 348 bilhões de plano safra só esse ano, isenção fiscal, não paga IPTU, não paga ICMS na exportação por conta da Lei Candir, impede, por essa estrutura tributária, que a gente beneficie os produtos internamente, porque vale muito mais a pena exportar in natura. Aí esses dias eu tô assistindo a Rede Globo, e aí o agro é quilombola. O quê? Como é que é? Agora a propaganda do agro na Rede Globo é num quilombo. O agro é quilombola. Antes não tinha assentamento no agrotec, não tinha agricultura familiar, no agrotec era só latifúndio. E interessante porque quando a gente começou a falar, né, do agro, eu recebi muita mensagem das pessoas falando assim, você é louca? Você come o quê? Aí eu falei assim, não, eu vou comer. Eu vou comer comida de verdade produzida pela agricultura familiar. Porque quando eu estou falando do agro, eu não estou falando do pequeno produtor. E muitos pequenos produtores acharam, né, que eu estava falando deles. Para você ver como a propaganda, a ideologia, ela é tão forte, que mesmo que na Globo apareça uma propaganda de um grande latifúndio, e aquilo é o agro, o sujeito que tem um sítio, que com a família, as duras penas, sem recurso, sem financiamento, está tentando sobreviver, de produzir ali alguma coisa, ele incorpora ideologicamente que ele é o agro. E ele não percebeu que existe essa contradição. É a mesma coisa que a gente estava falando do grande empresário e o pequeno empresário. O pequeno empresário, muitas vezes, ele está defendendo uma pauta que não é dele. Porque ele está sendo massacrado por aquela pauta que ele está defendendo. Né? Ele está sendo impedido de avançar, né? Porque a ideologia funciona dessa forma. Sim. Você tem que dizer, por exemplo, que quando alguém chama, categoriza, né, como a Globo faz, de empreendedorismo, minha gente, empreendedor só pode ser o grande capitalista. Aliás, isso aí é teorizado por um economista liberal também, que é o Schumpeter, que vai dizer quem é o empreendedor. O empreendedor é o cara que tem o capital. Se você está fazendo um negócio para se virar, para ter uma alternativa de renda, para ter uma alternativa de sobrevivência na sociedade, teoricamente você não é um empreendedor, você é uma pessoa que, inclusive, nas estatísticas, até um período anterior, não era chamado de empreendedor, era chamado de trabalhador por conta própria. Olha, até a nomenclatura eles vão mudando, que é para confundir todo mundo. Então, quem é o empreendedor? É o grande empresário. Quem são as outras pessoas que estão tentando vender seu próprio produto ou seu próprio trabalho, mas sem ser empregado? É o trabalhador por conta própria, é o trabalhador autônomo. Aí eles mudam essa nomenclatura e jogam todo mundo na categoria de empreendedor. Pra quê? Pro pequeno defender o grande. Ele não vai conseguir virar o grande se ele não se colocar na posição que ele realmente é, um trabalhador por conta própria. Ele é um trabalhador autônomo. E as políticas públicas para esses dois grupos são diferentes. Um trabalhador por conta própria, um trabalhador autônomo, tem que ter política pública, tributária, por exemplo, diferenciada do empreendedor. Mas é sempre uma complicação em termos de terminologia. Eu costumo dizer, a economia, ela é hoje a nova missa em latim. Na Idade Média, a estrutura de poder feudal, ela se baseava na ideia de que os nobres, eles podiam viver do trabalho dos servos e camponeses, porque eles foram escolhidos por Deus. Quem é que determinava isso? A Igreja Católica. E como é que sabia que a Igreja Católica? A Igreja Católica se comunicava lá com o céu e na missa passava isso para a população, em latim, que ninguém entendia nada. Mas ninguém entendia nada e falava, bom, se eles estão falando, né? Se Deus fala em latim e essa pessoa aí está falando, então deve ser isso. A economia é exatamente isso agora. Ninguém entende nada. Né? Porque todos os dias, quando alguém começa a entender alguma coisa, eles mudam o termo para não entender mesmo. Mas se eles estão falando, eles que estudam tanto, eles que sabem das coisas, deve estar certo, né?